Vamos nessa hora acalmar a nossa mente, o nosso coração, respirando calmamente, elevando o pensamento até o Mestre Jesus, lembrando dessa figura bondosa, amorosa, que consegue enxergar em nós, no fundo da nossa alma, a pessoa que somos. Consegue enxergar as nossas intenções, as nossas necessidades, as nossas alegrias, as nossas enfermidades, as nossas qualidades. Mestre Jesus, que o Senhor possa trazer até nós tudo aquilo que necessitamos, o remédio para a nossa doença, o alívio para o nosso coração, a paz para a nossa mente, para que assim, Mestre Jesus, através dos seus ensinamentos e da Tua luz, da Tua proteção, possamos caminhar com fé, com amor, cumprindo com as nossas obrigações, os nossos objetivos, sabendo que o Senhor está sempre a nos olhar, a velar por nós, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Uma boa noite, gente, para todos. É com muita alegria que estamos aqui nessa casa abençoada, que nos recebe sempre com muito carinho, né? Tanto os encarnados quanto os desencarnados. E mais um desencarnado, que é o Fábio, né? Que estamos sentindo muito a sua falta na presença física, mas nos conforta muito a presença dele espiritual, que sempre foi muito grande. Fábio, gente muito boa, realmente uma pessoa de muita expressão, de muita fraternidade, até de muita importância no movimento espírita, sempre foi muito importante. Mas chega um momento que o trabalhador é convocado a voltar para o plano espiritual. E com certeza para continuar o seu trabalho, nas suas atividades, né? Os benefícios que ele sempre foi muito atuante. Então, que Deus abençoe a ele, né? E que ele de lá nos abençoe a todos. Hoje nós temos, para refletir, o assunto é a justiça divina e por que sofremos. É um assunto extremamente importante, como existem muitos outros, mas esse assunto em particular, ele mexe muito com o que nós conseguimos achar no Espiritismo. Muitos, inclusive eu, sou de formação católica. E nessa formação católica, eu até agradeço muito por tudo que eu aprendi na igreja, mas na minha frequência à igreja, eu tinha uma necessidade muito íntima, muito grande, de saber mais e mais coisas. E quando eu ouvia do Evangelho os esclarecimentos a respeito desse assunto nosso de hoje, de justiça, isso me incomodava muito. Eu chegava a perguntar, né, quando jovem, alguns integrantes mais velhos, mais experientes da igreja, eles não conseguiam explicar coisas relativamente simples. Se Deus realmente é bom e se Deus é justo, por que a gente percebe pessoas que às vezes nascem com muita saúde e outras nascem com deficiência? Porque alguns nascem num lar que materialmente tem tudo e de repente a gente percebe que em outros lares as pessoas não têm quase nada. Que Deus é esse? Será que Deus é justo? Por que Ele não distribuiu igualmente tudo? E isso ficava sempre um ponto de interrogação. E a partir do momento que eu me aproximei do Espiritismo, o esclarecimento dos Espíritos veio me confortar muito. Porque eles esclarecem de uma forma muito simples, né? E com vários exemplos. Então isso realmente me confortou muito, e há muitos que eu conheço que também ficaram confortados. E é esse, então, o assunto que nós vamos ver aqui hoje. Será que realmente Deus é justo? Vamos ver isso aí, não é? No Livro dos Espíritos esclarecem
né, muito bem, a partir da questão 873. Então, uma pergunta que fizeram para os espíritos, essa 873. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Então, os espíritos respondem que a gente adquire conhecimento, claro, uns com os outros. Mas o sentimento de justiça, ele está no nosso íntimo, ele está no nosso coração, ele está no nosso espírito. Isso não é ensinado. Tanto assim, é ensinado do lado humano. Tanto é que em todos os lugares do mundo, todos sentem fome da justiça. Todos têm essa necessidade. Por mais diferentes sejam as culturas e o progresso, por mais atrasados sejam os povos ou mais adiantados, todos têm no íntimo a necessidade de justiça muito grande. Então isso demonstra que, como os espíritos estão falando, que isso vem de nós, espiritualmente, isso vem de Deus para nós. Na questão 875, como se pode definir a justiça? O que determina esses direitos? Então, pode-se definir no respeito aos direitos de cada um. Tanto é que a gente, quando vê alguém injustiçado, e principalmente com a gente mesmo, a gente fica muito contrariado. E o que determina esses direitos? É a base da justiça natural, está na consciência, como Jesus disse. Tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei e os profetas. Então, quando a gente estiver em dúvida se algo que nós estamos passando é justo ou não, é só a gente aplicar isso que Jesus está nos ensinando. Tudo que a gente quer que alguém faça, que a gente faça para o nosso próximo. Aí a nossa dúvida desaparece. E aí, os espíritos também respondem que nós temos a lei humana e a lei natural. A lei humana é aquela que se modifica com os agrupamentos, modifica com o tempo. Não é? A gente vê isso nas leis municipais, nas leis do trânsito, né, e leis que, dependendo da região que a gente está, existem, às vezes outras nem têm necessidade. E a lei natural é aquela que nos acompanha sempre. Onde quer que estejamos, essas leis estão presentes. Na questão 874 do Livro dos Espíritos, perguntam se a justiça é uma lei natural, por que os homens a entendem de maneira tão diferentes? Né? Isso, inclusive, dá uma confusão danada. Né? Inclusive, nós, brasileiros, estamos vivendo uma época até complicada, que até as grandes autoridades que deveriam passar essa lei de uma forma transparente e clara, estão se confundindo, estão se beneficiando e vira, às vezes, um conflito muito grande com todos e tudo. Mas por quê? Os espíritos falam, é porque depende do nível de evolução. Quanto mais atrasado nós somos, mais nós misturamos as leis com as paixões, com os vícios, com o apego, com os interesses pessoais. E quanto mais a gente evolui, mais a gente consegue aplicar essas leis de uma forma mais justa, menos parcial e mais transparente. Então, na medida, a gente percebe isso nos agrupamentos da própria Terra. Onde os agrupamentos são mais avançados, são mais maduros, eles conseguem conviver com a lei mais equilibrada, mais justa. E quanto mais atrasado é o local, acontece o contrário. Isso são nos mundos também. Quanto mais o mundo é avançado, né, o planeta, o mundo espiritual, mais realmente convivem melhor com as leis. E aí a gente vê naquela classificação que os espíritos falam, né, que quando nós estamos ainda no mundo de prova e expiação, passando para a regeneração, e aí nós estamos nessa fase de transição, mas aqui já foi muito pior. É só a gente olhar na história. E quando a gente passar completamente para o mundo de regeneração,
a gente vai ver um esforço maior ainda de todo mundo para ter esse ajuste. E já um pouco mais adiante, dos mundos felizes, como eles fazem o bem com muita naturalidade, eles conseguem aplicar a lei também com muito mais naturalidade, com mais igualdade, com mais justiça, não é? Bom, e aí a gente vai ver agora, dentro desse assunto nosso, por que sofremos, não é? O que significa o sofrimento? Se a gente for olhar aqui, o significado, a gente pode ter o sofrimento com uma dor física, uma dor moral, uma aflição, amargura, grandes dificuldades, tudo que possa gerar sofrimento. Então, a aflição que nós sentimos, isso faz parte de Deus, que aplica em nós, isso depende de nós individualmente, nós é que estamos provocando esse sofrimento. E aí, às vezes, a gente fica questionando exatamente dentro disso. Será que Deus realmente é justo para com todos? Então, vamos refletindo aí. Quando a gente olha na questão do Livro dos Espíritos, que fala sobre encarnação e reencarnação, a gente começa a entender mais sobre isso. Qual o objetivo da encarnação, da reencarnação? É o aprimoramento, certo? Nosso aprimoramento, nosso crescimento, né? Nosso progresso. E auxílio no mundo que a gente reencarna. Então, a gente tanto está melhorando, quanto a gente está colaborando com a melhoria do mundo que a gente está e com as pessoas que a gente convive. Então, tudo isso tem a ver com o objetivo, então, de encarnação e reencarnação. E aí, para melhorar o nosso entendimento, os espíritos que, na questão 133, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Aí o que os espíritos falam? Que Deus é justo. Como ele criou todos simples e ignorantes, ele deu o mesmo caminho para todos, do progresso. Todos devem seguir. E aí vem aquela questão, mas e quem? De que vale seguir o caminho do bem se todos têm que seguir o mesmo caminho? Para que então fazer o bem? Eles explicam que quem faz o bem chega mais depressa, se aprimora mais rapidamente. E como uma parte grande dos sofrimentos, das dificuldades, tem a ver com as nossas imperfeições, então quem se interessa mais pelo bem vai evitar uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de sofrimentos. Então, quem se interessa muito bem vai sofrer menos. Não sofrer não tem jeito, mas vai sofrer menos, bem menos. Porque vai evitar tudo que tem a ver com as imperfeições do espírito, que ele se aperfeiçoa mais rapidamente. Certo? Inclusive, tem uma passagem que Jesus fala em Mateus, capítulo 11, que ele fala assim: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ocultar estas coisas aos sábios e instruídos e as revelares aos pequeninos. Então, quando a pessoa exercita muita simplicidade, a humildade, a boa vontade, ele percebe coisas que os orgulhosos não percebem. Então, por isso que vale a pena a gente cultivar as virtudes, que isso acelera a nossa compreensão da vida e, consequentemente, o sofrimento diminui. Certo? Mas vamos lá. No livro Ação e Reação, capítulo 19, os espíritos ali que estão sempre ligados com o André Luiz, eles vêm nos ensinar um assunto muito importante, que até eu gostaria de passar para vocês, para que vocês possam refletir comigo. Quais são as causas da dor? Em parte, nós até já comentamos aqui. Mas quais são as causas da dor, do sofrimento? Vamos tentar classificar? Lá, esses instrutores espirituais com o André Luiz nos dão uma clareza muito grande sobre isso. Mas vamos refletir aqui nós. Quais são as causas do sofrimento e da dor?
Exatamente, as imperfeições, né? Somente quando a gente se apega muito nos vícios, nas paixões, isso naturalmente nos leva ao sofrimento. O que mais? Mágoa. Deixar de perdoar, né? Isso, faz a gente sofrer mesmo. É igual, até nós viemos comentando sobre isso, é igual ficar abraçado com a brasa, né? A gente que tem o prejuízo. O que mais, gente? Oi? Falta de empatia também, né? Que a frieza nos leva a consequências graves, que geralmente a gente se encontra com as dores, né, da vida. Então vamos aqui para o André Luiz. Ele fala aqui de 3 dores. A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. O que é a dor evolução? Pode ficar todo mundo à vontade, gente. Estou querendo que a gente troque. A gente sofre para poder evoluir. Então, essa dor evolução é de todo mundo. Não é verdade? Todo mundo vai passar por ela. Essa dor evolução. Isso é próprio do progresso, né? E aí até o Emmanuel fala assim, o André Luiz, que o ferro, ele vai lá nos minerais, o ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, a criança chorando para desenvolver os órgãos, todos sofrem para progredir, não é isso? Criança, quando vai na escola, às vezes os pais choram, ficam morrendo de dó, a criança começa a andar, cai, machuca, isso tudo faz parte da dor evolução, tá certo? E aí a gente vê, tem uma pergunta aqui que nos esclarece também bem. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes, né? E aí, para a gente ligar nesse assunto da dor evolução, quando a gente acha que as classes melhores não sofrem, é porque a gente não conhece essas pessoas. Então, o André Luiz fala que quando a gente aproxima nos grupos, a gente percebe que todo mundo sofre. Às vezes sofre que a gente não imagina como, mas só quando a gente aproxima que a gente percebe. Ninguém deixa de passar por dificuldades. A gente pode não conhecer essas dificuldades, mas todo mundo. Então é isso aí. Quando fala em dor e evolução, estamos todos, né, com certa dificuldade. Aí é onde a gente vai ver, mas Deus quer o pior para nós? Não, Ele quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente progrida, não é? Então é assim mesmo. Os filhos saem de casa para estudar, para trabalhar, e os corações ficam partidos, mas isso faz parte, né, da evolução. Vamos desenvolvendo nossas habilidades e vamos adiante, não é isso? Se a gente olha, por exemplo, a declaração de quem hoje é muito vitorioso, a gente vai ver que toda pessoa passou por uma série de etapas muito difíceis. Um dia desse eu estava ouvindo uma palestra daquele Dante, jogador de vôlei da seleção brasileira, ele estava falando parte da vida dele. Que ele começou a treinar, aquela coisa toda, quando ele não foi, ele achava que tinha condições de ir para a seleção goiana. Quando ele não foi escalado para a seleção goiana, ele quis desistir de jogar. Aí o pai dele falou, não, tudo bem, também achei que você poderia ser um grande jogador, então você vai para a fazenda comigo. E levou ele para a fazenda. E lá ele começou a trabalhar com os peões, né? Eles mexiam com um gado lá. Quando ele percebeu que ele não ia ter facilidade na vida, ele falou, não, pai, eu quero voltar a treinar vôlei. Quero tentar. E voltou a treinar,
e com esforço ele chegou na seleção goiana, foi para a seleção brasileira, chegou a ser campeão olímpico. Então ele demonstra isso, que realmente ele fala que sofreu muito, mas é isso aí, chegou a ser vitorioso, né? A outra dor, dor expiação. O que é a dor expiação? Eu poderia até adiantar aqui, a dor expiação, nem todo mundo passa por ela. Da mesma forma como a dor evolução, que todos nós passamos para progredir. A dor expiação ela é um pouco diferente. O que significa a dor expiação? Vamos me ajudar aqui, gente, para a gente sair daqui falando que Deus é injusto. Hã? Vício. Você tem um vício, isso vai ter uma consequência. Isso vai estragar algum setor do seu cérebro, isso vai te levar a algum prejuízo de relacionamento, de comportamento, isso vai ter uma consequência. E essa consequência, Deus permite que a gente encontre um trabalho para compensar esse prejuízo. Então é a dor expiação. Às vezes a pessoa tem grandes vícios, vem para uma existência seguinte, aí ele traz consigo uma deficiência em algum setor, né, do corpo, como consequência do que ele abusou. E por que Deus permite? Porque ele possa aprender a utilizar bem os recursos que vieram para ele. Se ele viesse completamente normal, fosse apagado isso, ele poderia naturalmente voltar aos mesmos vícios. Então, por isso que vem com a marca. Isso é da justiça de Deus, que Ele quer o melhor para nós. Né? Vocês querem dar outro exemplo? Tem casos de suicídios, né, que nascem sem os braços, às vezes estão cometendo suicídio na próxima. Exatamente. Às vezes vem com a limitação física muito grande, e por dentro é um suicídio em potencial, não pode vir uma dificuldade que está querendo desertar da vida, então vem às vezes sem os braços ou com uma doença que não permite que ele tenha as mesmas reações, porque ele não se comprometa novamente. Exatamente, isso aí. Bem lembrado, né? Então é isso aí. Então Deus faz tudo isso para que a gente possa crescer. E aí, os Espíritos falam que a dor e expiação ela é de fora para dentro. Ela é uma ação que vem para nos corrigir. Já a dor que a gente tinha falado, a dor evolução, ela é de dentro para fora, pertence a todo mundo. O outro tipo de dor, dor auxílio. O que é a dor auxílio? Não, assim, isso aí é uma coisa muito boa, né? Mas a dor auxílio é outra, que ele se refere aqui. Qual que é, gente? A dor auxílio. Que dor que pode auxiliar? Oi? Aprender a escutar mais. Pode ser. Pode ser. A dor auxílio, veja bem, é aquela que quando a pessoa está indo em direção a grandes quedas, a espiritualidade provoca determinadas coisas na vida dela para que ela não caia mais do que ela está. Então, às vezes, a pessoa, com o comportamento dela, ela deveria ter um AVC por ela e desencarnar com as reações do que ela vinha fazendo. Suponhamos, bebendo muito, não se preocupando em tomar remédio e etc. e tal. Então ela vem, aí o que eles fazem? Dão um certo apoio para que ela não desencarne e fique com as sequelas do AVC. Sofrendo as consequências e vendo de perto para que ela possa melhorar. Tem um exemplo até, naquele livro Painéis da Obsessão do Divaldo, que tinha uma pessoa lá que ela era muito querida por muitos espíritos, né? E por muitos encarnados.
mas ele tinha uma tendência muito grande, o vício do alcoolismo. E todo mundo ficava com pena porque era uma pessoa muito bacana, né? E aí, mostra lá que no momento que ele estava sentado tomando a sua, né, tomando as tantas, a espiritualidade veio e deu um passe nele. Só que o passe que a gente recebe, geralmente a gente sente conforto, alívio, né? Mas eles injetaram nele uma energia que ele sentiu como se ele estivesse tendo um infarto. Ele achou que ia morrer. Foi uma injeção de energia. Porque eles perceberam que se não fizesse isso, ele ia desencarnar. Ele estava no caminho. Então, antes que ele desencarnasse, eles injetaram e ele passou mal, pediu para ser socorrido no hospital, levaram ele, e ele achando o tempo todo que ia morrer, por causa da sensação ruim que ele estava tendo. E durante esse período que ele ficou em tratamento, que ele até foi para o UTI, que ele teve muitas dificuldades, ele começou a repensar na vida, até com o auxílio da espiritualidade. O que representava tudo aquilo? Se ele realmente morresse, o que ia acontecer? E ele foi reagindo, e quando ele chegou à conclusão que precisava valorizar mais a vida, eles deram uma melhorada em termos, né, fluídicos, a assistência a ele. E assim que ele melhorou e recebeu alta, ele tomou outro caminho. Então, muitas das vezes acontece isso com a gente. A gente é muito orgulhoso, não admite que a gente depende uns dos outros, e nós dependemos muito mais do que a gente imagina. Então, às vezes a gente tem uma doença que nos coloca numa situação de dependência maior, para a gente possa valorizar as pessoas que convivem com a gente. Então, tem muitas formas que essa dor auxílio que atua. E se a gente for refletir, tanto em nós, como nas pessoas que a gente conhece, a gente vai achar várias delas. A pessoa cheia de complicações, cheia de orgulho, de repente fica desempregada. E às vezes, a espiritualidade atua para que a pessoa fique um tempo com dificuldade de arrumar emprego, para que ela possa entender o que significa trabalhar, às vezes com simplicidade, com boa vontade. Isso tudo acontece na nossa vida, não é? E aí, para encerrar, nós vamos falar aqui sobre a dormição que nós acrescentamos aqui, umas reflexões do Emmanuel. Por que a dormição? A dormição é aquela que mesmo o espírito tendo conquistado Jesus, é o ápice. Ele não teve a dormição, ele veio e não foi compreendido. Onde que ele foi parar? Na cruz. Olha o nível de sofrimento. Ele não devia nada a ninguém. Progredir, ele era um espírito extremamente avançado. Ele não precisava progredir mais aqui nesse mundo. Ele não tinha dor e expiação, ele não tinha dívida. Ele não precisava de dor auxílio. Mas, por amor a nós, ele sofreu as consequências. Então, a gente vê isso, é o que chama de dor de sacrifício. Quando uma pessoa, mesmo não precisando de crescer, ela encarna no meio para ajudar alguém, ela vai sofrer as consequências daquele meio. E a gente percebe isso. Às vezes a pessoa vem com um familiar extremamente complicado, cheio de vício, só de estar perto ali, ela já vai sofrer as consequências. Ela vai sofrer em parte, né? Então é a dor, auxílio. E aí, sobre a felicidade, para a gente encerrar, na questão 920, os espíritos respondem a seguinte pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E aí os espíritos respondem que a máxima felicidade que a gente pode conseguir é na prática das leis de Deus. E aí a gente teria toda uma reflexão sobre o que nós falamos aqui hoje. A dor, evolução, não tem como a gente escapar. A expiação é só a gente vigiar mais, não é? E a expiação é aquela que a gente traz nas vidas passadas com desajuste. Também são consequências benéficas para que a gente possa crescer e não fazer as mesmas imperfeições de antes. E aí, a pergunta:
há uma medida comum de felicidade a todos? Então os Espíritos respondem, para a vida material é a posse do necessário. Repetir. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila do dever cumprido e a fé no futuro. Isso vai trazer o máximo de felicidade para nós no mundo. Quem não pode ter? Todos nós. É só a gente procurar compreender por que estamos vivendo, como estamos vivendo, por que Deus nos colocou nessa vida. E lembrar também que nem tudo que a gente sofre é uma consequência ou da dor evolução ou da dor expiação. Às vezes situações que a gente provoca nessa presente vida de resistência a seguir o bem e sermos mais resignados, mais humildes, mais simples. Então, na medida que a gente vai ajustando, a gente vai cultivando mais virtudes, naturalmente seremos cada vez mais felizes. Meu muito obrigado, gente, pelo carinho e pela atenção de todos, e que possamos levar essas reflexões dos nossos amigos espirituais para que a gente melhore, para a gente cresça, sofra menos e vivamos cada vez mais felizes. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Que elevemos o nosso pensamento até o Cristo, agradecendo as oportunidades que recebemos, agradecendo a oportunidade de estar sempre disposto a ouvir, que todos aqui vieram buscar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de luz, que nosso Mestre possa nos alcançar, nos confortar, nos curar, e que todos nós aqui possamos agradecer ao Mestre tudo que Ele fez por nós e ainda continua fazendo. Que através dos seus ensinamentos nós possamos crescer, evoluir, caminhar para os nossos objetivos. Que a Tua luz nos envolva, nos proteja e nos fortaleça agora e sempre, Mestre Jesus, que assim seja.